RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos. Boa tarde, tudo belezinha? Tudo belezinha? Estamos começando uma semana importante, porque já começa a fase de semifinal da Copa do Brasil na quarta-feira. Que jogão de bola! Cruzeiro Internacional lá no Mineirão. Cruzeiro que perdeu para o Atlético pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, 2-0. E eu quero saber muito com o Ribeiro Neto que Cruzeiro é esse que o Internacional vai enfrentar na próxima quarta-feira. Bom, hoje tem Brasileirão, tem Grêmio e Chapecoense na Arena, Grêmio com os titulares, o mesmo time que ganhou do Libertad. Será que esse time vai embalar? Será que esse grupo vai fechar, esse time vai fechar, né, para pegar o ritmo, né, nas competições importantes que tem pela frente, com o André que começou a fazer gols, fez 2 numa partida, tomara que faça hoje é o jogo ideal para o André fazer gols também, né, e conseguir aí manter a boa fase como centroavante da equipe do Grêmio, sem aquele pessimismo de sempre. Nós vamos, é claro, falar da derrota do Internacional com o time reserva, que eu repito, o time reserva do Inter é fraco, e perdeu para o Fluminense, né? Perdia por 2-0, teve que entrar o Edenilson, o D'Alessandro, e o Edenilson descontou. Mas, enfim, Campeonato Brasileiro que teve a derrota do Inter no sábado. Hoje tem Grêmio e Chapecoense, vamos falar de Libertadores da América. Tem muitos gols para você. E a gente vai colocar a situação de tudo, né, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, de Inter e Grêmio, vai ouvir torcedores, vamos mostrar um show de gols para você, né, de todas as competições, de todas as categorias, né, todas as fases do Campeonato Brasileiro, enfim, nós vamos falar de tudo, até a 1h da tarde. É muito esporte para você, é muito esporte para você se divertir. Mas eu quero combinar o seguinte com você. Antes de começar este show de informações, você vai compartilhando aí, vai mandando seu comentário para a Paola Core, que já está ali compartilhando, já está com o nosso tablet na mão, para ler o comentário que você vai mandar. Aqui você é comentarista. Você é comentarista, não é só o Ribeiro Neto, não. Ele é seu auxiliar. Então você vai mandar o seu comentário, eu vou ali, a Paola vai ler o comentário e eu vou discutir com o Ribeiro Neto, vou dar a resposta para você, seja de onde for, né, que você estiver falando. Tá combinado? Então entre lá, Facebook, RDC TV, ou entre no meu, Paulo Brito Real Paulo Brito, compartilhe. E aí, mande o seu comentário que a gente vai até a 1h da tarde se divertir aqui com as coisas boas do nosso esporte. Tá combinado? Vamos nessa. E vamos começar já falando ao vivo com o Guilherme Paz. Guilherme Paz está aí, olha só, com a panela saindo um vaporzinho ali, que coisa boa, restaurante, muita gente se servindo. Onde você está, Guilherme Paz? Tudo bem, Paulo Brito? A todo mundo da RDC TV? Pois é, estou aqui no Cozinha e Arte, na Avenida Cristóvão Colombo. Olha, comida melhor que essa só da minha avó. Tô aqui com o seu Valmir. Saber um pouquinho dessa história, né? O time eu pergunto depois, mas aqui no restaurante, quando que essa história começou? Começou há 12 anos e um mês atrás, com convite de um primo para ser sócio do restaurante, e de lá para cá só trabalhamos bastante, graças a Deus. E eu sei que o restaurante aqui, Brito, alguns jogadores estão passando. Tem uma gurizada que mora aqui perto, o pessoal da base também do Internacional. Mas de tudo, dá pra falar o time que torce ou não? Acho que sim, eu sou colorado. E esse Internacional no Campeonato Brasileiro, completando quase um ano sem vitória fora de casa, mas agora é Copa do Brasil. Colorado tá pronto para ganhar essa competição? Falta um pouco ainda, falta um pouco. Tanto para a Libertadores que nem para a Copa do Brasil, mas estão bem encaminhados. Seu Valmir, um pouquinho que é uma preocupação, né, dos torcedores colorados é jogar fora de casa. Em casa, no Beira-Rio, todo mundo sabe que o Internacional sim consegue o resultado. O Cruzeiro vem numa crise. É um ponto importante pegar esse Cruzeiro em crise? Claro, sempre é, né? Cada competição é uma competição, né? Por exemplo, a Libertadores e o Internacional foi bem fora de casa. E Campeonato Brasileiro não. O Internacional não tem D'Alessandro. Faz muita falta para esse Colorado? Ainda faz bastante. Com ele é um time, sem ele é outro time.
Obrigado, tá? A gente vai ficar aqui 1 hora, depois a gente almoça, tranquilo? Tranquilo, à vontade. Brito, voltamos contigo aí no estúdio, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aqui do Cozinha Arte, mostrando o que tem na casa. Negativo. Mostra agora um pouquinho, eu quero saber o que a gente vai encontrar aí no Cozinha e Arte, na Cristóvão Colombo, 1144. Aquela panela que está ao seu lado aí, ó. O que é isso aí? Uma sopinha de capelete. Aqui, ó. Outra, do seu lado, do seu lado. Feijoada. Hoje é o dia do hambúrguer, ó. Segunda-feira é o dia do hambúrguer, na terça o sushi, na quarta tem a feijoada e churros, na quinta-feira feijão mexicano, Ribeiro gosta muito desse feijão mexicano, na sexta-feira as pizzas, né, aquela pizza de chocolate, rapaz do céu, é diferenciada, Brito. Beleza, obrigado. Guri é guri, né? Eles vão num restaurante que tem 100 qualidades de comida, ele fala que hoje tem um hambúrguer, sexta tem a pizza, eles vão lá num buffet maravilhoso para comer hambúrguer, Ribeiro Neto. Não é possível. E o Pedro Oliveira, vamos lá, saiu do Guilherme Paz. Pedro, hoje tem hambúrguer no Cozinha e Arte. Tu também tá faceiro, né? Gurizão, gosta do hambúrguer. É isso, né? Ô, Brito, meus dias preferidos são na segunda e na sexta-feira, porque na segunda tem hambúrguer e na sexta-feira tem pizza, Brito. Então, segunda e sexta são os meus dias preferidos para ir lá no Cozinha e Arte, sempre com uma comida muito boa. Chapecoense, 8 da noite na Arena, já está definido o time do Grêmio. Repete aí pra gente o time do Grêmio, depois eu vou te perguntar sobre o Internacional. Brito, o Grêmio deve mandar a campo um time titular, porque não tem jogo no meio da semana. Então o time que joga contra a Chapecoense hoje à noite deve ser um time titular. Esse time tem Paulo Vitor no gol, na direita Léo Gomes, os dois zagueiros são Jeromel, que ele volta ao time titular do Grêmio porque ele não havia jogado contra o Libertad no jogo da volta lá no Paraguai por conta da expulsão que ele teve no jogo de ida. Então ele não jogou no jogo da volta, então deve ser Jeromel e Kahneman. Na lateral esquerda Bruno Cortes, os volantes são Maicon e Matheus Henrique, mais à frente Jean-Pierre, Everton, Alisson e na frente Luciano, que deve fazer a sua estreia com a camisa do Grêmio, Brito. Beleza, e o time do Internacional, qual é a programação até quarta-feira? O Inter foi do Rio, já foi para Minas Gerais? Não, ainda não. O Internacional viaja na noite de hoje para Minas Gerais, ainda tem o treino desta manhã, treino que está rolando lá no Rio de Janeiro. O Internacional termina esse treino, almoça, tem um descanso pela tarde no Rio de Janeiro e às 8 horas da noite viaja rumo a Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira. Brito, daqui a pouco eu volto com informações sobre o Cruzeiro, onde Mano Menezes tem uma situação complicada no seu cargo de treinador do time de Minas Gerais. Brito. Beleza, até já. Pedro Oliveira, Paola Collin, torcedores estão mandando já o seu comentário aqui pra gente. E falando o quê, Paola Collin? Tudo belezinha? Tudo belezinha, Brito. Temos o Kleber Oliveira, feito, bom programa. Luiz Vieira, ótimo programa e muito esporte no RDC. Grande abraço, Brito e companhia. Temos também o Daniel Collin. Inter vai ressuscitar o Cruzeiro. Daniel Collin, teu pai? Não, esse não. Outro? Outro Collin. Esse é o quê? Irmão? Não sei. Tem o Nada? mesmo sobrenome. Se for meu parente, me diga, mas eu não sei. É que é muita gente. Atenção! Estamos abrindo uma investigação aqui. Daniel Collin, o que é da Paola Collin? É de harmonia, não? Não sei. É de harmonia? Conta pra gente. Ontem, quando a gente estava fazendo uma live, conversando, apareceu mais gente de harmonia. Entrou, teve mais gente tem de harmonia bastante na gente live. lá em harmonia, que maravilha. E temos o Luiz Gomes. Brito, capaz do Odair sair jogando com o seu bruxo Potker na quarta-feira. Tchê, eu já vou falar isso com o Ribeiro agora vai entrar o compacto aí do jogo do Inter, a derrota para o Fluminense. É que o time do Inter tem 11 jogadores. Os outros tem os Sobs, bom reserva. Mas os outros, se entrar o Wellington Silva, que não jogou absolutamente nada até agora, não foi sábado. Eu não lembrei, fora aquele passe pro Guerreiro, fazer o gol, eu não consigo lembrar de uma grande jogada do Wellington Silva, mas uma jogada até o fim. Pega e toca pro lado, passa pelo primeiro, faz uma firula. Então, não dá. Então o Inter tem 11 jogadores, mais os sobes de confiança. Aí já testaram Neilton, Paredes, Sarrafiore, Potker, Wellington Silva. Vai fazer o quê? Me explica.
Então o Potker ainda eu acho, dos atacantes, o que tem velocidade, que já foi goleador do Paulistão, já foi goleador do Brasileirão, e se pegar bem na perna esquerda, é a mesma coisa que pegar bem na minha direita, viu, Paulo Antônio? E a bola vai para a rede. Ribeiro Neto, vem para cá, vamos ver aí o compacto do jogo do Internacional contra a equipe do Fluminense no sábado. Internacional, a gente já vai falar aqui. O Internacional perdeu para o Fluminense, resultado até normal para o time reserva do Inter, que, como eu estava falando agora, né, Ribeiro, é um time fraco. O Fluminense também não anda lá muito das pernas. Um abraço a todos vocês, né? Daqui a pouco o Matheusinho, aqueles stories fantásticos aí. Assim, ó, eu não me estresso muito e até às vezes fico um pouco assim, sem saber o porquê do estresse que a torcida do Inter tem com os jogos do Campeonato Brasileiro. Porque, notadamente, a dupla Grenal, né, objetivou as Copas, né? E especialmente a dupla Grenal, que são os únicos times brasileiros que estão na Copa do Brasil e na Libertadores ao mesmo tempo. Então, assim, ó, é óbvio que vai ficar em segundo plano, né? E enquanto permanecer esse status, vamos ter time reserva e time reserva. Você bem disse, o time reserva do Inter, assim como o time reserva do Grêmio, que contra o CSA também foi um anaba, são muito fraquinhos, né? Então não dá para esperar grande coisa, e eu nem me estresso com isso, tá? E olha que o Fluminense tem um treinador que tem ideias bem avançadas, tem um jogador fantástico chamado Pedro, um Ganso que é quase um ex-atleta, incrível, e que conseguiu construir as oportunidades e naturalmente venceu o jogo. Poderia ter sido mais, notadamente Lomba foi um melhor jogador em campo, né? Aliás, mantendo o seu percentual de aproveitamento como goleiro do Inter. Colocou o guri ali no meio de meia, né, de volante, ajudando ali. O José Gabriel, deixa eu falar para te citar. O Richelli, esse é muito... Tá, o Richelli até eu não espero nada, mas anota esse nome aí, José Gabriel. Ele sentiu o jogo ontem. Sim. Tá? Maracanã e coisa e tal. Sabe. Mas ele é bom jogador. Tu acha? Eu já vi jogar várias vezes na base do Internacional, tá? Sim. Inclusive... Eu gosto muito desse Bruno Fux também. Você não vai lembrar, mas nós fizemos um jogo do Internacional pelo aquele campeonato lá da... Nem lembra aquele. É, isso aí, pois é. E ele estava jogando no Internacional. É muito bom jogador. Então, eu achei até um pouquinho gordinho ele, mas ele é bom jogador. José Gabriel, pode anotar aí. Tá? E, do mais, cara, o Muriel deu uma entregada legal ali, depois deles fazer o gol. Mas não dava para esperar mais nada, né? Campeonato Brasileiro, eu só vou me preocupar, Paulo Brito, tá? Quando terminarem as Copas. Como as Copas vão até o fim, a gente espera... Esse está com a bola aí, Natanael? Me descreve. Cara, o Natanael, eu com todo respeito, eu tenho muito cuidado, porque ele não teve culpa de ser contratado, né? Ele é um jogador que eu não sei por que está no Internacional, com todo respeito. Deu né? o guri aí, o Eric fazendo, né? O Bruno Fux. Bruno Fux. Que chutaço, hein? Mas, enfim, não dá para se estressar. Eu não me estresso, né? E vai ser assim. Eu sei que o Inter joga contra o Corinthians, por exemplo, às 11 da manhã, no próximo final de semana. Mas e aí, né? Qual é a motivação que tem o torcedor num campeonato onde realmente... E olha que o campeonato está aberto aí. Está aberto porque depois que o Palmeiras der essa caída aí, o Santos não tem fôlego para ficar. O Santos vai ser coelho na jogada aí. Em seguida nós vamos ver aí a classificação do Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio joga hoje contra a Chapecoense. Tá aí, eu me puxei aqui para vir lindo, porque tem um cara muito famoso, entendeu? Eu achei que... Então eu tive que vir pensei que tu não fosse mesmo. falar, estava até preocupado que tu não fosse falar da tua beleza hoje. Não, mas não é, cara, é que você não notou, mas eu raspei, eu dei um trato, né? Parei a barba, raspei o cabelo. Isso é muito importante. Tá, e tô jovem, né? Jovem. Muito importante. Jovem. Vamos ver o que falou o técnico Odair Odair. Da derrota para o Fluminense. Odair Helman, você vê mais lances aí. Tem muitos desafios, né? Nós estamos em 3 competições e a cada partida que passa, a cada 3 dias que passa, porque são jogos de 3 em 3 dias e jogos de altíssima exigência, nós estamos trabalhando para recuperar os jogadores, colocar em campo a equipe mais forte em todos os sentidos para que a gente possa se manter passando das competições que são mata-matas, passando de fase, e do Campeonato Brasileiro para que a gente se mantenha na parte de cima da tabela. Isso não é uma situação fácil. Não é fácil manter
nível psicológico, nível mental, tático, técnico. Cara, o Inter está passando o que o Grêmio passou no passado. Ano passado, o Internacional tinha o que o Santos tem hoje. Sim. Apenas o Campeonato Brasileiro. Era muito mais fácil. Né? De ver que o Santos não tem esse estresse. O Santos tem tempo para treinar, tem a semana inteira, né? E por isso não tem jogador machucado. Tem que aproveitar esse vento a favor, o Santos, né? E já o caso de Inter, Grêmio, que são os clubes que ainda têm... Inter e Grêmio, gente... a Câmara da Verdade aqui. Inter e Grêmio estão nas 3 competições. Quais são os outros clubes brasileiros que estão com isso aí? Nenhum. Só a dupla Grenal. Então é óbvio que não... Aí, nem eu que sou um chato de galocha e que não gosto de que poupe jogadores, eu tenho que admitir que nessa hora tu tem que dar uma certa prioridade, né? Não adianta, não tem como. O Palmeiras, que ontem empatou com o Corinthians, no sábado a torcida Mancha Verde do Palmeiras ameaçou de morte o técnico Felipão. Pois é, aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que isso aí dá um seminário, tá? Dá um seminário. Eu não entendo como é que Eu vou te explicar o que acontece, tá? Como é que o Felipão com 70 anos, multimilionário, todos os títulos que já ganhou, por que não vai para comer sopa de capelete em Caxias? É porque, cara... O cara não quer se aposentar. Ninguém quer se aposentar. Com 70 Ficar parado não vai dá. pra Caxias, Nem com um monte de dinheiro que ele tem. Vai contar dinheiro o dia inteiro, vai chegar de noite, não vai dar, vai ter que fazer hora extra. O cara tem que ser produtivo, entendeu? Ainda bem que o Mateuzinho chegou aí para fazer uma história, porque até agora nada, né, Mateuzinho? Assim, ó, só deixa de ser sobre Palmeiras uma coisa, tá? Está cada vez mais latente, gente. Isso dá um seminário. A desproporção que existe entre o teu ídolo e a tua realidade. O que é isso? O cara sofre, fica sem dormir, entendeu? Briga, tudo pelo clube do coração, tá? E aí, ele vai ver o seu ídolo, cara, tá ganhando milhões, cara. É óbvio que ele vai descarregar uma ira além do normal diante dessa realidade que é um paradoxo, que é uma ilha da fantasia. Falar em além entendeu? do normal, o que te pareceu a contratação do Daniel Alves pelo São Paulo? É 1 milhão e 300 mais por mês. uma contratação fora da realidade. Mas joga demais. Não, é muito bom jogador, tá jogando bem, mas ele, Tardelli, o próprio Guerreiro, Gabigol, Felipe Luiz, olha o que o Flamengo está gastando. Isso são contratações que estão completamente fora da realidade da vida do brasileiro. Mas estão valorizando o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro. A que custo? Guilherme Paz tem um torcedor, um garçom que é torcedor, é esse aí, ó. Eu chego lá, Olha aí. vem cá, como é que vai ser? Esse aí é fanático, né, o Guilherme Paz? Rapaz, esse aqui é o mais fanático, o mais corneta e o mais gremista desse restaurante. Tudo bem, César? Tudo bem. Menti? Não, verdade. E esse Grêmio agora, Campeonato Brasileiro, hoje à noite, Chapecoense em casa. O que esperar? Um time provavelmente titular, poupando 1 ou 2 jogadores. Sim, vamos ver, né? Vamos jogar muita bola, cebolinha aí, né? E vamos fazer uns 3-0 hoje, é Grêmio na cabeça. Ô César, tu que a gente chega aqui no restaurante, né? Ele sempre fala do André. O André desencantou de vez, mas chegou o Luciano agora. Expectativa pelo Luciano? Eu acompanhei ele no Fluminense, jogador que joga muita bola. E vai dar certo, graças a Deus, e o Grêmio vai levar essa Copa do Brasil e essa Libertadores, se Deus quiser. Em cima do Internacional ou vai pegar um outro adversário no meio do caminho? Eu quero o Inter, se Deus quiser, nos 2 confrontos. Ô César, um pouquinho o Grêmio... Renato tinha antes da Copa América falando, o Grêmio vai decolar, Decolou de vez esse tricolor que não perdeu ainda no retorno? Decolou e vai decolar mais, eu quero o título, a gente vai levar o título aí. Tu incomoda muito o Paulo Brito? Pouquinho, né? Mas eu vou esperar ele hoje aqui, eu quero que ele narre 2 gols do Grêmio ou 3 hoje aí. Não tá fantástico. Brito, voltamos contigo. Realmente, eu vou ter que falar, cara. O César é muito corneta, todo dia pergunta de alguém do Grêmio e sempre dá aquela palhinha aqui. Luan ou Jean-Pierre? Jean-Pierre. Por quê? Tá merecendo mais. O Luan no segundo tempo ali pra dar uma mexida no time. Luan, Tardelli no segundo tempo. Fechou, Brito. Voltamos contigo. Um abraço, Brito. Um abraço, até mais aí no Cozinha e Arte, na Cristóvão Colombo, 11h44. Paula Collin. Vamos lá, Brito. Temos o Gelson Luiz Ferreira. Eita, Britão, programa muito bom.
e mandando um feito lá de Nova Prata. Alô, Nova Prata, terra da minha amiga Rosane Marchetti, aquele abraço feito. Temos o Thiago Batiste, parabéns pelo programa, feito. Abraço, Thiago. O Roberto Lima. Paulo Brito, diz pra mim, quem entra no lugar de D'Alessandro na quarta-feira? Rapaz, quem entra no lugar do Alessandro na quarta-feira? Olha, eu acho que entra o Nonato com o Patrick passando mais à frente. Então, Lindoso, Edenilson, Nonato, Patrick e lá pela direita o Nico Lopes, que vem mal, e o Guerreiro de centroavante. Mas tem a questão da lesão do Lindoso, né? Eu não sei se ele joga. Um deles vai ter que jogar. O Ridieri é muito ruim. O Rafael Halber, o Inter vai fazer 2-0 lá no estádio do Cruzeiro. E temos o Uriel Rabusca, que está dizendo o seguinte, que teve a jogada do Wellington Silva no gol do Guerreiro no Uruguai, que deu a vitória do Inter na Libertadores contra o Nacional. Eu falei desse lance. Não foi jogada, foi um passe que ele deu pro Guerreiro, o Guerreiro fez o gol. Foi mas único. Uma coisa, esse passe em 2 anos quase, para um atacante, não, faz firula, vira, gira aí, passa a bola pro lado, nunca vai lá dentro do gol, nunca faz gol, eu acho muito fraco, E temos o Rodrigo Chagas que está perguntando, será que o Luciano vai estrear hoje? Olha, o Luciano chegou, cheio de promessa, provocando o Internacional, perguntaram onde fez gol, onde já fiz contra o Inter, cheio da onda. Vamos ver com o Pedro Oliveira daqui a pouco. Deixa eu ver aqui, o Inter treinou lá no Rio de Janeiro ontem, a gente tem imagens do treinamento do Internacional, aí ó, Moledo, você vê Edenilson, jogadores do Internacional fazendo esteirinha, olha que imagem maravilhosa do Internacional treinando ontem lá no Rio de Janeiro, o Internacional treinando. Sempre o Rio de Janeiro é uma imagem maravilhosa, né? Imagem maravilhosa. E a gente está mostrando aí para você o Inter que viaja hoje, né? O Inter que viaja hoje para Minas Gerais, onde fica no Hotel Ouro Minas, como sempre, né? Onde estará também a nossa repórter Paola Coren para toda a cobertura do jogo do Internacional. Pois não, Ribeiro, né? Eu só queria dizer uma coisa, porque eu falei muito de Fluminense e Inter, mas na verdade tu fez uma pergunta no início do programa que ela tem resposta. Sim. Gente, o Cruzeiro ficou mais difícil agora. Por uma razão muito simples e lógica. O Cruzeiro... Eu vou mostrar daqui a pouco os gols do Cruzeiro, não agora. O Cruzeiro simplesmente só tem uma coisa para fazer. Se livrar do rebaixamento. Sim. E isso, pro investimento que fez o Cruzeiro e pro Mano Menezes, que está com a corda no pescoço... Com a Gretchen, se tem como a gente mostrar agora os gols da derrota do Cruzeiro para o Atlético Mineiro ontem. Tá aí, ó. Olha só, 2-0 para o Atlético Mineiro no estádio Independência, num clássico... E o que está acontecendo com o Cruzeiro? Eu vou dizer o que está acontecendo com o Cruzeiro. Fadiga dos metais, tá? E o Mano resolveu mudar o sistema de jogo, já deu bronca com o Fred e tudo mais. E o Cruzeiro tem um bom time, tem um time competitivo, tá? Ficou mais difícil porque o Cruzeiro vai fazer Copa do Mundo agora nesse jogo quarta-feira. Esse jogo para o Inter é dificílimo. E vou te responder, como não tem saldo qualificado na Copa do Brasil, é óbvio que o Odair vai botar mais um volante. Sim. Entendeu? E como ele não tem Dourado e não tem Lindoso, ele obviamente vai botar Richelli e Nonato. Não tem outra alternativa, tá? Porque ele vai ter que segurar o ímpeto do Cruzeiro, tendo em vista o fato de que como não tem saldo qualificado, não tem por que ele desesperadamente tentar um gol. Né? O que ele tem que fazer é voltar vivo, como sempre, para o Beira-Rio. Repito, o jogo ficou mais difícil por causa da situação do Cruzeiro. Agora eu vou dizer para ti, é o jogo do ano para o Internacional. O jogo do ano. Mas tem Inter e Flamengo também. Tem Inter e Flamengo para a Libertadores. Sei. Mas esse jogo aí... Esse é o jogo da vida do Cruzeiro. Esse jogo aqui, lá em Minas Gerais, pode colocar o Inter na final da Copa do Brasil. Sim. E a um passo do título de um campeonato que o Inter não ganha há muitos anos. Desde 92. Desde 92. Se o Internacional empatar com o Cruzeiro, aqui no Beira-Rio ganha. Esse é o jogo do ano, Ribeiro Neto. Tá bem.
E o que tu acha respondendo a pergunta do nosso companheiro ali? O Daniel Coren não é parente dela, eu conheço, é nosso seguidor há muito tempo, é o rei do concreto, cara. O homem pavimenta o mundo aí. Tem tantos Coren assim. Aliás, Daniel Coren veio pra RDC TV aqui, ô Daniel. Larga o Mortadela lá e vem pra cá. Deixa eu falar da Plenobras aqui, parceiro da Plenobras, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos com uma estrutura comercial e inovadora, 16 mil metros quadrados. Fica aqui pertinho, nossos vizinhos aí. Né? São mais de 35 mil produtos em estoque e uma frota própria de caminhões. É sensacional. A Plenobras, produtos elétricos e hidráulicos para você. Não esqueça. Plenobras tem lá só gente boa, muita gente boa, né? Tem lá o nosso Gerson Salles, aquele abraço, Gerson Salles, e também, né, o pessoal do marketing com a Carol lá bombando. Plenobras, produtos elétricos e hidráulicos, tem mais de 35 mil produtos para você. Tá belezinha? Bom, vamos falar de Grêmio, porque o Grêmio joga hoje contra a Chapecoense. Tem uma entrevista aí com o Jeromel, falando a respeito desse jogo. O zagueirão Jeromel, da equipe do Grêmio, que você vai ver agora. Nosso time está bem focado e com o objetivo bem claro, planejamento muito bem traçado. Desde que paramos da Copa América, não perdemos ainda. E isso mostra a força do nosso grupo todo. Eu acho que a grande maioria dos jogadores, tirando o Michel, o Viseu e o Marcelo Oliveira, estão à disposição do Renato. Isso daí é um fator muito bom que faz com que a competição nossa interna seja muito grande e faz com que eleve o nível. E quem ganha com isso é o Grêmio. Isso tem se mostrado nos últimos jogos. Quem tem jogado tem dado conta do recado. E no Campeonato Brasileiro a gente vai fazer o nosso melhor para conseguir a vitória. Sabe que é um time que se defende muito bem, que luta, que compete. Então a gente vai tentar conseguir os 3 pontos, que jogando em casa a gente é sempre favorito. Beleza, tá aí o Jeromel, daqui a pouco a gente fala mais de Grêmio. O que o torcedor está perguntando aí pra gente? Aqui o torcedor é o nosso comentarista, né? Vamos lá, vamos ver o que estão perguntando. Temos a Telemes mandando um bom dia. O Roberto Lima está dizendo o seguinte, que ele colocaria o Sobis na direita e o Nico centralizado. Temos o Alexandre está dizendo que o Ribeiro Neto é um mito, Ribeiro. Depois, tá com moral o Ribeiro. Depois eu vou perguntar pro Ribeiro se o Sobis ou se o Nonato seria jogador para completar o time do Internacional. Vamos lá. Temos também a Maria de Lourdes, que ela está dizendo o seguinte: Paola, que bom ver uma mulher no esporte, pois te digo uma coisa, a mulher entende muito de futebol. Mandando um abraço para todo mundo. Que maravilha. Quero ver aqui, para a gente mostrar para você a apresentação do Luciano. Primeira apresentação, depois eu quero ver aquela provocação do Luciano com relação ao Internacional, quando perguntaram, já fez o gol em quem? Aí ele disse no Internacional. Vamos lá. Luciano sendo apresentado, centroavante que vem. Olha ele aí, ó. A expectativa é de título, né, cara? Ir pra um clube grande, com grandes jogadores e vir aqui pra ganhar. Escolhe um animal. Escolhe um animal que você goste. Tem gente que gosta de ficar leão. Cachorro? Qual raça, Luciano? Caralho. Não é mesmo do Apolo, não. O francês ou normal? Mudou francês? Francês. Ah, então você é um tanto francês. Imita pra gente aí. Latido, vai. Latido. Vai. Só latido, vai. O dogão. É a música. Apresentação do Luciano e todo jogador descontração. Todo mundo paga uma prenda, né? Quando tá chegando, né? Olha, o Luciano já fez algo extraordinário desde que chegou ao Grêmio. Fez o André fazer gol. Como o Matusalém falou aqui na última sexta-feira, aliás, fez um sucesso o nosso Matusalém aqui. O André sofreu de lucianite aguda, né? E meteu 2. Hoje, o André acho que vai entrar em campo, né? Vai jogar, o Grêmio vai com o titular. E aí ele já vai saber, opa, tá no banco de reserva ali, um cara que veio para me substituir. E o Luciano, na entrevista de apresentação, na entrevista coletiva, perguntaram para ele, já fez gol em quem? E aí olha o que ele respondeu. Opa. O Luciano
ele foi direto e já sabe... Cara, sou o Luciano, sou atacante, tava no Fluminense. Tava no Fluminense, né? Agora cheguei no Grêmio, uma equipe muito grande. Eu vou falar só de um gol que eu fiz, que foi quando eu subi pro profissional, que foi no Internacional, né? Foi meu primeiro gol como profissional. Vou falar desse, também fiz gol no Grêmio, contra o Grêmio. Mas agora eu espero fazer muitos gols ajudando o Grêmio pra gente poder conquistar os objetivos. E como é que são as coisas, né? Aí porque, sabe que eu falo as verdades, tá? Nós aqui da RDC colocamos a resposta inteira. Então, o que saiu para essa mídia oportunista? Só eu fiz o gol no Inter. Não, ele fez o gol no Grêmio também. Só que isso não saiu, entendeu? Ficou por quê? Porque a mídia oportunista, vamos fazer um rolo aí, né? Então, essa é a verdade. Vamos fazer a entrevista dele ser transformada numa provocação. Exatamente. E não foi. Por quê? Porque nós aqui colocamos a resposta inteira. O Luciano do Corinthians me serve. É um bom jogador e foi pelo seu desempenho no Corinthians que, né, saiu. Agora, vamos ver, né? O Grêmio não tem tido sorte com o número 9, né, Paulo Brito? Então, vamos ver. Nós vamos falar muito em Grêmio Internacional, até o fim do programa, vai até a 1 da tarde. Então, eu sei. Já respondi a tua pergunta. Não é Sobis, é Nonato. O Inter vai com 4 jogadores de meio. Seria loucura colocar 3 atacantes tendo... Peraí, fica aqui mais um pouquinho. Tá bem. Fica aí. Nós vamos lá, Pedro Oliveira. Pedro Oliveira tem uma informação importante pra gente. Olha. E ele vai trazer agora. Vamos lá, Pedro. Brito, assim, a situação do Internacional, ela depende de um jogador, que é Rodrigo Lindoso. Ele sofreu um problema no seu tornozelo esquerdo. Então, se ele se recuperar até quarta-feira, o Internacional deve ter um atacante no lugar de D'Alessandro. Ou seja, algum jogador como William Potker, Guilherme Parede e Wellington Silva. Isso se o Rodrigo Lindoso estiver 100% ou perto disso e jogar contra o Cruzeiro. Mas o mais provável é que Richelli jogue contra o Cruzeiro como titular, primeiro volante. Então jogue Richelli, Patrick, Edenilson e Nonato, porque assim o Odair acredita que pode proteger um pouquinho mais um jogador que é mais vulnerável como o Richelli, e não por ele não ser um jogador bom, eu acredito que o Ribeiro possa falar sobre isso, mas por ele ser um jogador que não tem não está jogando há tanto tempo com a camisa do Internacional e principalmente com o time titular. Ou seja, se joga Nonato, ou se joga Wellington Silva, se joga Rafael Sobis, depende tudo de Rodrigo Lindoso. Tomara que o Lindoso se recupere, mas isso não muda a ideia, ao meu ver, do Odair para o jogo, que é reforçar o sistema de meio de campo, que é onde o Cruzeiro funciona bem, e é onde ele abastece o Pedro Rocha, jogadores que têm esse tipo de fundamento de velocidade. Observe, o Richelli não jogou absolutamente nada, correto? Sim. Correto. Só que entre os reservas é mais difícil você fazer uma avaliação. O time desentrosado, coisa... Então, eu não acho que o Richelli seja essa draga toda, tá? E talvez o Odair não tenha outra alternativa que não apostar nesse jogador com o meio-campo reforçado, com o Patrick e o Edenilson não subindo tanto, né? Mais posicionados para voltar vivo de Belo Horizonte. Vamos voltar ao restaurante lá com o nosso... Tá dando fome isso aí, tchê! Olha só, e esse aí com cara de brabo, o Guilherme Paz, é o quê? Colorado, né? A cara de brabo é por causa do Internacional que não tá vencendo fora de casa. Tá complicado mesmo, Guilherme. A expectativa era boa esse final de semana e simplesmente faltou um pouquinho de ousadia no meu ponto de vista, né? E o Internacional agora mais uma partida fora de casa, que no Brasileirão não vence, mas na Libertadores, Copa do Brasil tem um grande desempenho. Dá pra ganhar do Cruzeiro fora de casa? Olha, dá, mas vamos ser cautelosos, podemos dizer assim, se a gente entrar com o pensamento de fazer o dever fora de casa e trazer aquela coisa mais segura para jogar em casa e decidir em casa, toda a nação colorada agradece, né? Alex, e essa questão sem D'Alessandro, ele que vem fazendo a diferença nesses confrontos mata-mata, vai fazer falta o camisa 10? Com certeza. Com o Dali no time é outro patamar.
Independente de ser o resto do time mesclado ou titular, o D'Alessandro faz a diferença, sempre. E ali na função dele, Nonato, Sobis, Potker, Parede, quem que tu acha que deve entrar pro Internacional ter uma característica semelhante e conseguir um bom resultado? Nonato. Nonato, no meu ponto de vista, é o cara mais apto à função. O pessoal lá no estúdio está debatendo também, o Rodrigo Lindoso saiu mais cedo do jogo na semana passada, tem essa indecisão se joga ou não joga ainda. Richelli, se o Lindoso não jogar, ou dá para mudar um pouquinho a característica, daqui a pouco tu pega o Nonato, bota na função do Lindoso, bota um Sobis mais avançado. Olha, o Richelli ainda não mostrou aquele futebol que a gente espera dele. Pode ser um pouquinho mais ousada a escalação, sem Richelli. Obrigado, tá? Brito, daqui a pouquinho voltamos aqui do Cozinha Arte na Avenida Cristóvão Colombo. Maravilha, maravilha. O Pedro Oliveira tem uma informação a respeito do Mano Menezes. O que é, Pedro Oliveira? Opa! Pois é, Brito, olha só, o que aconteceu ontem, que como vocês já mostraram aí, o Cruzeiro perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro. Só que no Campeonato Brasileiro vive uma situação muito complicada, são 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Então o técnico Mano Menezes, que foi eliminado na última quarta-feira para o River Plate na Libertadores, deixou seu cargo à disposição da diretoria do Cruzeiro. Mas ele ainda ganhou um respaldo, ainda tem um respaldo para essas próximas partidas. Ele não vai sair do Cruzeiro, mas ele tem uma situação muito complicada como técnico do Cruzeiro. A diretoria deu respaldo para ele, diz que ele vai treinar mais alguns jogos no time, mas a situação é muito complicada depois de que ontem Mano Menezes deixou seu cargo à disposição, caso a diretoria queira demitir o técnico e interromper esse trabalho. Porque hoje Mano Menezes é o técnico que há mais tempo está treinando um time no futebol brasileiro. Situação muito complicada no Cruzeiro, que não vence há 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Valeu, Pedro Oliveira. A fruta nunca cai longe do pé. E a árvore do Cruzeiro está podre, com toda a investigação que está sendo feita, né, no clube que, né, administrou mal o seu dinheiro. Nós já vimos aqui pertinho isso. Tá? Então, assim, é óbvio que há uma consequência. Agora, por favor, verdades da bola aqui, pelo amor. Gente, Batista, traz aqui. Não caiam nessa de colocar à disposição. O cargo está sempre à disposição. Que bobagem é? Eu estou colocando o cargo. O teu cargo está sempre à disposição. Que negócio é esse? Desde que foi contratado. Exatamente. Então, assim, gente, mas isso é uma pimentinha a mais. Por que acontece? Assim, as coisas são assim. Aí o Mano se reúne hoje com os jogadores lá. Olha, estamos ralados. E os jogadores vão jogar por ele. Vão jogar por ele. Entendeu? Sabe? Vão se unir e vão fazer uma Copa do Mundo. Por isso que eu digo, ficou mais difícil em razão desse problema enfrentado pelo Agora Cruzeiro. são 4 técnicos gaúchos, né, na fase final da Copa do Brasil. E tomara que cheguem o Renato e o Odair, que não é gaúcho, mas é um cataúcho, né? Veio morar aqui muito cedo para jogar no Internacional. Falando nisso, a gente já vai voltar a falar muito de Grêmio Internacional, tem bastante tempo pela frente ainda, mas vamos dar uma passadinha aí pela Série C. Vamos lá, Os gaúchos estão fazendo bonito. E o São José, por exemplo... São José, cara. Rapaz, São José, segundo colocado, empatou com o Paysandu 1-1. Olha só, o São José... tá bem, rapaz. Na Série C vai subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. São José empatando aí com o Paysandu em 1-1. O segundo colocado, portanto, o Zequinha, do técnico Jaques, que faz uma grande campanha no São José de Porto Alegre. E o Juventude, em seguida a gente vai ver, né? Você vê o gol de empate agora aí, ó, tá vendo? Bate, rebate, e a gente vai ver o gol. Tá bom. São José empatou com o Paysandu, e aí o gol de pênalti e o empate, portanto, do Paysandu, né? 1-1, este placar aí do Zequinha contra a equipe do Paysandu de Belém do Pará. O Juventude ganhou no Acre, cara. O Juventude de Caxias do Sul ganhou 2-0 do Atlético do Acre. O Juventude, que já esteve na Série B, é primeiro colocado da Série B. Olha aí. Camisa verde limão, rapaz. Bonita, o Renato Cajá fez o primeiro e o Carlos Pereira fez o segundo gol da equipe do Juventude de Caxias do Sul. Carlos Pereira.
Que legal, cara. É Tomara, verdade. né? Nós não temos os gols do Ipiranga de Erechim, que é o quarto colocado, ganhou 2-0 do Volta Redonda, então os gaúchos estão brilhando na Série C. Tomara! O futebol gaúcho tem que ter mais times na Série B, na Série A, é ou não é? Eu acho também. Tem que ter, e tomara, eu acho que esse é o ano, hein? Sobem 4 da Série C para a Série B, então eu acho que esse é o ano. O Brasil de Pelotas... O Brasil tem que se manter na B. O Brasil tem que se manter na B. Tem que se manter na B. Aí a gente vê depois. Bom, a gente já viu os gols aí do Cruzeiro, que perdeu para o Atlético Mineiro, mas nós temos, o Ribeiro Neto, um possível adversário, né, da dupla, acho que do Internacional na Libertadores, que é o Flamengo, do Inter, né? Sim. Vai jogar que levou 3-0 do Bahia. 3-0. Eu vi com os titulares. Eu vi esse jogo e vou dizer uma coisa para vocês. Vamos ver aí também, para quem não viu esse jogo. Nós mostramos tudo. 3-0 para o Bahia do Roger. Sabe quem fez os 3 do Bahia? Gilberto, que jogava no Internacional. E que não joga nada, né? Mas assim, ó, o problema é o seguinte... Mais um que não joga nada. Eu vou dizer que, olha lá o que fez o goleiro do Flamengo. Olha o que fez. Então, assim, gente, eu vi esse jogo e esse primeiro tempo do Bahia foi meio fora da curva, tá? O Flamengo, notadamente, ainda estava meio ressaqueado da classificação diante do Emelec. O Jesus, esse português aí, ele é meio doido da cabeça, botou um Felipe Luiz para jogar sem nenhuma condição de ritmo de jogo, entendeu? Então, o Gabigol não estava jogando, porque estava suspenso. Então, o Flamengo entrou com a sua força máxima, entre aspas, entendeu? O Rafinha tinha que ter sido expulso, que fez uma falta violentíssima. Valeu pelo primeiro tempo do Bahia, que se aproveitou, fez o placar, tá? Mas esse jogo ficou meio fora da curva. Não pense que o Flamengo é essa draga toda. Olha o que o goleiro do Flamengo fez. E é um belo goleiro, né? Mas como... Opa! Diego Alves. Ai, meu goleiro. E o Santos, hein, que me meteu 6. O Santos, o que está acontecendo? O líder absoluto, disparado já em relação ao Palmeiras. O Santos é o coelho do Campeonato Brasileiro. Vamos ver a tabela de classificação aí do campeonato. Aqui a gente tem tudo, hein? É impressionante, né? Tem tudo. A tabela de classificação. Aí, ó. Olha só, o Santos tem 32, o Palmeiras já tem 28, são 4 pontos. O Santos não tem time para estar nessa posição. E está por quê? Está aproveitando que os seus concorrentes, praticamente quase todos, têm outras competições, né? E ele pegou muitos jogos em casa e fez o tema de casa. Né? Então o Santos goleou o Goiás. O Goiás já tinha tomado 6 do Flamengo, né? Então, agora o Santos vai jogar contra o São Paulo, tá? Que está em ascensão. Então, não acredito que o Santos possa ser time para preocupar, tá? Vai cair com certeza. O que vai ajudar o campeonato como um todo, né? Eu estou muito mais satisfeito com a queda do Palmeiras, que eu não acreditava, tá? E isso é que vai dar molho ao campeonato. Porque o Santos... Não acredito, o Santos vai ser coelho. Olha só, o adversário do Grêmio hoje, Chapecoense, é 18º na zona do rebaixamento. O Cruzeiro, adversário do Inter, a quarta é a zona do rebaixamento. É outra competição, o Cruzeiro, mas o Cruzeiro está em 17º, por isso jogou com os titulares contra o Atlético. Perdeu igual, entendeu? E a Chapecoense hoje joga contra o Inter, contra o Grêmio, desesperado na arena. Falar nisso, eu quero voltar lá para o Pedro Oliveira, saindo aí da tabela de classificação. Aqui é assim, ó, Ribeiro, tem tabela, tem tudo, tem Pedro, tem Guilherme, tem Paola, tem Paulo? Gols, tem tudo para você. Tem tudo, Paulo Brito. Pedro Oliveira, a projeção, né, o que se espera de público hoje na Arena, Grêmio com os titulares contra a Chapecoense, o jogo às 8 horas da noite, hein, Pedro? Pedro, tu acha que ele estava falando em 10 mil ou em 50 mil? Não, 10, 15 mil. Segunda-feira, 8 da noite, meu amigo. Mas o horário é bom, hein? Segunda-feira. Não, o horário é até bom, mas segunda-feira... O que pode atrapalhar o público do Grêmio hoje é a pelada minha lá, que é às 8 horas lá no Rodrigo Tá Mendes. brincando. Isso pode atrapalhar. Isso vai tirar público da Vai arena, muita gente ver. Não tenha dúvida nenhuma. Agora o Grêmio vai com o titular exatamente porque não tem mais nada para fazer. O Grêmio não joga no meio de semana. Antes do Pedro voltar, eu quero dizer assim, a RDC TV, o Cindy Lojas e a FCDL apresentam uma grande oportunidade para você, lojista de qualquer canto do estado, né? É o Black Friday. Legal. E você, de Porto Alegre, pode atingir mais de 1,5 milhão de compradores com a ajuda de especialistas da área. Então, acesse Black Friday
e aumente as suas vendas, porque nessa época aí, né, toda a promoção... Dia do papai chegando aí, Dia do papai, o Paulinho Brito aí tá esperando que alguém entre, né, no site. Eu não aguento mais eu dar presente, quem sabe eu recebo um presentinho de vez em quando, cara. Vamos ver se o Pedro Oliveira já tem áudio, já tem voz aí, o Pedro Oliveira, para falar com a gente sobre quanta gente vai ser esperada hoje lá na Arena, hein, Pedro Oliveira? Brito, são esperadas hoje, segundo a assessoria de imprensa da Arena, lembrando que como a Arena não é gerenciada pelo Grêmio, então essa projeção de público é da assessoria da Arena. 12 mil pessoas são esperadas para o duelo de logo mais entre Grêmio e Chapecoense. A previsão de temperatura é de 13 graus, então vai estar um pouquinho frio para as 12 mil pessoas que devem estar na Arena hoje. Já foram vendidos um pouquinho mais de 500 ingressos, então o público vai ser muito pequeno para o duelo de hoje entre Grêmio e Chapecoense. Brito. Valeu, Pedro. O pessoal vai guardar dinheirinho também, né, cara? Porque tem Grêmio, tem Copa do Brasil, tem Libertadores da América, jogos emocionantes. Tem que ter grana para tudo. E a posição do Grêmio na tabela do Campeonato Brasileiro também não ajuda, né, cara? Então, é verdade. É difícil. Paola Coren, o que o pessoal tá dizendo aí pra gente? Paola Coren. Temos Solesário Gonçalves, ótimo programa. Bom dia, Paulo Brito. Boa tarde, boa tarde. Bom dia, eu não almocei ainda, Também né? não, então bom dia. Temos o Paulo Omar, que está dizendo o seguinte: se o Colorado empatar com o Cruzeiro em Minas, no Gigante, o Colorado atropela eles. Isso é certo. O Internacional, se fizer um empatezinho, o Inter se perder por 1-0 lá contra o Cruzeiro, vem muito vivo para o jogo da volta, né? Mas esse é o jogo do ano. A Paola Coren vai estar lá no Mineirão, né? Vai estar lá acompanhando esse jogo, vai estar lá no Hotel Ouro Minas, a concentração do Internacional, né? Trazendo para a gente, possivelmente já a partir de amanhã, ao meio-dia, né? Todas as informações ao vivo. Aqui é tudo ao vivo, amigo. Aqui é tudo ao vivo, você viu aí, né? Nós temos aí todas as informações e a gente vai trazer a Paola Coren ao vivo amanhã, entrevistando jogadores, torcedores que estarão lá no Ouro Minas, porque esse é o jogo do ano. O Inter está a 4 jogos do título da Copa do Brasil, o Grêmio também, mas o Grêmio não joga essa semana, porque o Atlético Paranaense só pode jogar na semana que vem. Está disputando um torneio, né? Isso. Então só pode jogar na semana que vem. O Inter joga esta quarta-feira, o Grêmio na semana que vem. Começa a disputa das semifinais contra o Atlético Paranaense. Como se sabe, o Grêmio jogará a primeira partida na Arena e a segunda lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Então, o Internacional agora vai jogar a primeira partida contra o Cruzeiro, que é um time, como disse o Ribeiro, que está na obrigação, Mano Menezes, é um time complicado, mas não vem bem. Então, esse é o jogo do ano para o Internacional, que não ganha um título nacional há muitos anos. Então, esse jogo, se o Internacional empatar e até perder por 1-0, se ganhar, então vai ser uma maravilha. O Internacional estará muito perto da final da Copa do Brasil. Bom, com relação a essa final, eu quero dizer que pode ser, tem disputando aí o Atlético Paranaense, o Grêmio, o Cruzeiro. Se o Inter passar pelo Cruzeiro, o Internacional poderá ter um Grenal na final da Copa do Brasil. Você já imaginou? E eu acho que o Grêmio vai atropelar o Atlético Paranaense. O Grêmio tem mais grupo, o Grêmio tem mais tradição, o Grêmio é um time que tem muitos títulos da Copa do Brasil, é um time copeiro, é um time de mata-mata. Então, se o Internacional, tudo começa nessa quarta. O nosso Grenal final da Copa do Brasil começa nessa quarta. Porque, para mim, é o jogo mais complicado que terá a dupla Grenal para fazer o Grenal na final da Copa do Brasil. Cruzeiro e Internacional lá no Mineirão lotado, o Cruzeiro vem de derrota, você viu, para o Atlético Mineiro, o Cruzeiro vive uma crise. Então, esse é o jogo que a gente precisa arrancar bem para ter o Grenal na final da Copa do Brasil. Então, você que não é tão fanático, né? Você que é um torcedor e não é tão fanático, o Guilherme Paz já está lá, ó. Quer falar? Quer falar de novo? E está aí o garçom de gravatinha, esse aí não é garçom, esse aí é o homem que recolhe o dinheiro no caixa, já conheci. Olha só, então, para você que é torcedor, como esse aí deve ser, eu já vou perguntar isso para ele, quer um Grenal, e você é gremista, você é colorado, e quer um Grenal
na final da Copa do Brasil, que seria um jogo histórico, maravilhoso. Então, comece torcendo já para o Inter conseguir um bom resultado contra o Cruzeiro e a gente estará a um passo. Porque o Grêmio vai passar pelo Atlético Paranaense e o Inter conseguindo um bom resultado contra o Cruzeiro, que é o jogo chave. Para isso tudo, nós teremos um Grenal na final da Copa do Brasil, parando o Rio Grande do Sul. Aí vai ser uma festa maravilhosa. Guilherme Paz, o homem do caixa, quem é que está recebendo dinheiro? Agora não estou cobrando nada de ninguém, tirou o cara que fica atrás do balcão, recebendo caixa aí, tá aí de... E tá, ele saiu, o dinheiro tá entrando da mesma maneira. Gabriel Colorado, dá pra torcer um pouquinho pro Grêmio se o Internacional for pra final da Copa do Brasil? O Colorado torce pro Grêmio pra ter um Grenal. Cara, eu não sou a favor de torcer pro Grêmio, mas gostaria de ver um Grenal na final, porque favorece o futebol gaúcho, né? Então, como se um vai bem, acaba favorecendo pro outro crescer também. Então, acho que é muito importante pro futebol gaúcho, mas torcer pro Grêmio não acho uma boa. Resposta politicamente correta. E agora, quarta-feira, diante do Cruzeiro, o jogo mais importante do ano, vamos chamar assim. Dá pra sair com um bom resultado lá? Uma derrota por 1-0, um empatezinho e quem sabe uma vitória. Então, cara, eu acho que o time do Inter é um time entrosado, que ganhou casca agora. Então acho que eu tô bem confiante para um resultado positivo. Acho que 1-0 para nós tá bom, gol do Guerreiro. E o Internacional enfrenta o Cruzeiro, que vem numa crise. O Mano colocou o cargo à disposição, foi eliminado na Libertadores América, perdeu o Clássico. É um diferencial a mais pro Internacional ousar um pouquinho dentro de campo para sair com uma vitória. Cara, eu acho que isso desfavorece um pouco a gente, porque eles vão jogar provavelmente a vida agora na Copa do Brasil, então... É um pouco perigoso, mas eu acho que sim, sou a favor de um time pra frente que joga futebol, não gosto de time retrancado, então sou a favor de botar o time pra frente e buscar a vitória. E vai dar tudo certo, um Grenal na final da Copa do Brasil, quem sabe, hein, Brito? Mas ó, saúde aliada à performance, Nato Derme Farma. Acessa aí, natodermefarma.com.br para as ofertas pra você. E a gente volta amanhã, Brito, valeu! Calma aí. Essa senhora simpática aí atrás, ela tá tomando o quê? Diz aí pra gente. Vamos falar aqui com o Paulo Brito. Ele tá perguntando, tá tomando um quentão? A Gretchen não gosta muito desse quentão. Não quis falar. Quentãozinho, café, e hoje temos um chá verde. Tá bom, tchau. Uma, Paulo Brito. Guilherme, vem cá, Ribeiro Neto. O que tu acha que aquela senhora tava tomando? Um chazinho, né? Chazinho. Tem chazinho gente de que bolo. gosta de um gengibrezinho, uma coisinha mais, né, pra fazer a digestão e tal. Na mão dali tem um bom cafezinho, um chazinho. Deixa eu só falar com a Paola aqui, alguns comentários pra gente já falar mais com o Ribeiro até o fim do programa. Tô aqui. Temos o Jefferson Felipe Schitz, está dizendo que o Grêmio leva a Copa do Brasil, mas não passa o Palmeiras na Libertadores. Minha opinião, muito bom programa. Brito, Ribeiro e Paola. Maravilha, aquele abraço. Temos o Daniel Elesbão, que está dizendo que o Grêmio vai vencer por 5-0 hoje à noite, está confiante numa vitória. Temos o Carlos Henrique, Dali Brito, Capão da Canoa te espera. Capão da Canoa, aquele abraço. E temos o Everton Oliveira. O problema é esse, o Cruzeiro vem de crise. E adivinha quem é o maior ressuscitador de morto do Rio Grande do Sul? Ai. O Inter tem que tirar essa pecha que tem. O Inter tem que tirar essa draga que lhe consome. Que é jogar mal contra os pequenos e recuperar times que estão em crise. E é um jogo emblemático esse realmente, Paulo Brito. É um jogo emblemático para o Internacional. Agora, repito, não leve em consideração a má fase do Cruzeiro, que é, aliás, uma péssima fase, porque eles vão jogar tudo nessa semifinal de Copa do Brasil. Vem cá, tu acompanha rapidamente, que temos 1 minuto para encerrar, o meu raciocínio, que o jogo-chave para nós termos um Grenal na final da Copa do Brasil histórico é esse de quarta-feira agora? É isso também, mas eu não estou levando tanto a... Atlético Paranaense não é fácil não, velho. Vão ser 2 confrontos bem difíceis, mas eu tô que nem tu, cara. Eu tô otimista, eu me
cuspi do mau humor, entendeu? E tô assim, vamos, vai dar Grenal, eu tô contigo, Paulo Brito. Tem que dar Grenal na final. Tem que dar Grenal. E quarta-feira começa tudo isso. É o primeiro passo para termos Grenal histórico na final da Copa do Brasil. Porque esse jogo, se o Inter conseguir um bom resultado lá, consegue aqui também. E o Grêmio vai conseguir contra o Atlético Paranaense. O primeiro será na Arena e o segundo também será na Arena, mas lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Não esqueça, vem aí o Virando o Jogo com o Rogério Amaral, um debate, né, sobre tudo isso que a gente falou aqui. Nós teremos outro debate com o Cadu Oliveira às 9 horas da noite com o Dois Toques e nós voltaremos amanhã do meio-dia até a 1 da tarde já com a Paola Collin lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na concentração da equipe do Internacional. Uma boa tarde de segunda-feira para você. Tchau, tchau. Feito! RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos.